Gentilmente atende a Jovem Pan, o governador de São Paulo, Márcio França. Governador, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, prazer em falar com você. Prazer é nosso. Governador, falando sobre o fim da greve dos caminhoneiros e agora, principalmente no Porto de Santos, que era praticamente o último ponto que vinha tendo foco de discussão. Como é que o governo do estado conseguiu intervir nessas negociações e o peso do governo do estado nessas negociações nos últimos dias, sendo que o senhor fez críticas, inclusive ao presidente Michel Temer, nos últimos dias? Olha, Tibor, o Porto de Santos tem uma característica diferente dos outros lugares. Os caminhoneiros são muito organizados lá, diferente do que estava acontecendo no Brasil. E São Vicente tem, aliás, na Baixada Santista tem uma diferença, que é o fato de que... Espera um pouquinho só, Tibor, que eu estou passando por aqui. Estou embaixo da asa de... Oi, governador. O governador está no aeroporto, né, governador? Organizado. E são 4 ou 5 cooperativas com 400, 500 caminhões cada um, organizados através de um único sindicato. E lá eles já têm uma negociação avançada com relação a preço de frete e outras coisas. Então, o assunto apenas de fixar o frete não ia ser suficiente para poder atraí-los para a negociação, né? Porque o frete foi fixado agora no Brasil inteiro. Mas para efeito do Porto de Santos, ele já tem o frete fixado com a negociação que eles conquistaram ao longo dos anos. Então, a principal reivindicação deles diz respeito a uma outra injustiça que foi cometida ao longo dos anos, que é o fato de que as grandes empresas de transporte, Tibor, elas têm direito a fazer acúmulo de crédito de ICMS no diesel. Por exemplo, quando você compra o diesel para uma empresa de transporte, você vai acumulando créditos. E quando você depois vai comprar um caminhão novo, você pode usar aquele crédito. Ou quando você vai comprar uma bateria, ou um pneu de caminhão, enfim. Qualquer coisa produzida no estado de São Paulo. E os caminhoneiros que são autônomos, como são esses aí que estavam em greve, eles não têm esse mesmo direito. O que, é claro, é uma tremenda injustiça, né? Porque por que você daria o crédito para quem tem empresa grande e se a pessoa faz a mesma coisa com uma empresa que só tem um caminhão, não tem direito, né? Então, o principal tema para eles era esse. E a gente se comprometeu a avaliar essa possibilidade de criar um mecanismo de dar para eles uma equidade com as empresas privadas grandes que já têm essa vantagem tributária. E também, no tocante à questão do ICMS, há uma legislação sendo votada na Assembleia Legislativa que permite a possibilidade de você fazer o IPVA em 6 vezes, que era uma coisa que eles esperam há muito tempo, não estavam fazendo a greve. E digo para eles, olha, não dá para... Deu o que dava para dar aqui, né? Se vocês esticarem mais essa corda, vocês vão ficar sozinhos aí nessa história e, sinceramente, ali é um gargalo. Se você tampa aquele gargalo aí da garganta da saída do porto, tudo para trás fica parado, porque não tem como você produzir mais alguma coisa se você não tem onde estocar lá embaixo nem para cima, né? Então, estamos parando toda a produção aqui para cima por conta do Porto de Santos, né? Enfim, foi bom, e conversamos com eles e acabamos permitindo aí o Campos Machado, o deputado tinha relação com um deles, acabou permitindo levar. Fizemos uma remata da conversa ontem, eles levaram lá no Porto ontem, me mandaram depois o vídeo e da fala deles lá, explicando para as pessoas e as pessoas acabaram votando favoráveis e extinguiram lá a greve. E só para explicar ao nosso público, o Tibor é o nosso produtor aqui. O senhor está falando com o Thiago, viu, governador? Desculpe, viu, Thiago? Imagina. Desculpe, é uma... Governador, agora Joseval, bom dia. Você sabe que eu tô que nem o Joseval, eu tô que nem a Sula Miranda agora. Governador, o senhor foi o único homem que deixou de lado os chamados líderes de Cartola, que imaginavam liderar o movimento e não lideraram, porque mesmo feito o acordo em Brasília, o movimento continuou. E naquele momento de grande dúvida da sociedade brasileira, porque, como é que faz acordo e continua? O senhor encontrou o caminho que foi falar com a turma do WhatsApp. O senhor foi espetacular, porque aí a gente começou a ter noção exata de que o movimento era horizontalizado, qualificação que se deu depois ao movimento. Deu para o senhor, como autoridade, como governador, aprendeu alguma coisa no plano da administração pública com esse tipo de diálogo, com gente que não representa entidades
mas domina parcela do movimento? Claro que deu. A vida da gente é um aprendizado. O que acontece? Eu até entendo que é meio natural. Se você vai procurar, por exemplo, uma categoria, o normal é você procurar o presidente da entidade que representa a categoria. Acontece que, como os processos nem sempre são horizontais, como você falou, em determinados grupos. A gente vai interromper a nossa entrevista. O governador está no aeroporto. Se a gente conseguir, a gente refaz o contato para ele, porque tem algumas questões ainda não faladas. Por exemplo, se a JEPS... Agora sim, governador, está ouvindo bem? Estou ouvindo. Então vamos lá, por favor. Então eu estou dizendo que acho que, como você percebe, nós temos que encontrar outras maneiras de comunicação, né? Por exemplo, a comunicação que nós temos hoje, ela não está conseguindo chegar. E há uma dificuldade grande. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Talvez um dia alguém vai estudar isso. Por que as pessoas tinham essa coisa com relação à questão de Lula e outras coisas? A linguagem que ele usa, as pessoas entendiam. Errado ou certo, entendiam. A linguagem que o Bolsonaro usa, errado ou certo, eu concordo ou não concordo, as pessoas entendem. Agora, tem pessoas que falam na política como se fosse você vai assistir um júri, por exemplo, eu sou advogado, e a pessoa fala aquela coisa meio juridiquês, que fica bonito, mas a pessoa não entende. E hoje tem muito essa linguagem de economia, né? Olha, o sistema financeiro, que balança comercial, que não sei o quê, e você tem que consultar a NTT, a tabela de preço, não sei o quê. O sujeito que está ouvindo aquilo, ele não entende nada do que o cara está falando, essa que é a verdade. Então, o presidente falava lá com um grupo de sindicalistas, anunciava uma série de benefícios que aqui embaixo ninguém conseguia entender o que queria dizer. E eu falei para ele, presidente, veja, o senhor tem se esforçado aí fazer reunião, mas o senhor precisa deixar claro qual é a tabela que o senhor está usando. Que tabela é essa? Por exemplo, quando ele falou assim agora, eu vou reduzir 46 centavos no preço do diesel. Ok, mas sobre qual preço, presidente? Porque tem diversos preços de diesel. Tem o diesel que é da bomba, tem o diesel da Petrobras, tem o diesel da distribuidora, tem o diesel de hoje. Pra você ter uma ideia, Josival, a sábado retrasado, quando começou o movimento no Brasil, o diesel em São Paulo estava a 3,59. 3,59. Começou o movimento ali, explodiu o movimento no sábado, aquele sábado que tinham 15 mil pessoas nas ruas, aí, quer dizer, o grosso do movimento foi ali. Bom, 3,59. Na segunda-feira dessa semana, estava 4,10. Então, quando você fala, vai diminuir 46 centavos, o que o caminhoneiro quer saber? Mas 46 centavos de qual dos preços? Porque se for diminuir do preço de hoje, vai ficar ainda maior do que estava sábado retrasado. Quer dizer, o movimento inteiro não serviu para nada. Entendeu? É preciso deixar claro o seguinte, olha, sábado, o preço é 46 centavos a menos do que sábado retrasado. Não é o preço de hoje, né? Porque é isso que eu estou lhe dizendo, a comunicação que a gente usa, às vezes não faz por mal, é claro, mas a gente sofistica, ou pelo menos assim, burocratiza a fala, e as pessoas não entendem do outro lado. Então vai criando uma distância entre quem lidera e quem é liderado. Agora, governadora Denise Campos de Toledo, quem está falando, eu queria saber se haverá alguma fiscalização específica do Estado em relação a essa questão dos preços, porque ainda há muito mal entendido, os próprios postos questionando essa redução aplicada pelo governo, que não seria exatamente no varejo, e a gente sabe que os caminhoneiros vão estar de olho nisso, né? Pois é, o Estado tem como fiscalizar, claro, nós temos PROCON, tem IPEM, vamos fiscalizar com rigor. Mas é também preciso preservar o dono de posto para não criar uma confusão. Veja, o que o ministro da Fazenda, eu liguei para ele, a pedido do presidente da República, e ele me falou, Márcio, estão fazendo uma confusão, mais uma vez, por comunicação errada. Nós usamos como referência para diminuir o preço o seguinte, eu peguei a média de uma semana do preço da Petrobras, a média de uma semana, e peguei a média de 35 pontos de venda da própria Petrobras que ela vende no Brasil. E usei a média dos dois tipos de combustível diesel que tem um mais caro e um mais barato. Isso tudo deu 2,33. Então, a minha referência é 2,33. O que eu vou fazer? Eu vou passar 46 centavos para a Petrobras de subsídio do governo brasileiro, portanto vai sair do bolso de todos nós, né, brasileiros, 46 centavos em cima dos 2,33. Isso vai dar, na verdade, 1,70 e pouco o preço final, que é o que a Petrobras daí para frente vai poder vender. Ela vai vender por esse preço para os distribuidores, que por sua vez acrescentam 10, 12 centavos para receber, estocar, enfim, e depois vai para o posto. E aí o posto, segundo o ministro, dá uma diferença de 40% mais ou menos em final do diesel, era o que está combinado, vamos dizer assim. Agora,
Nós precisamos trabalhar bem mais, 70 às vezes a mais. E tem posto que usa 25 centavos a mais. O lucro dele está nos 25. Claro, quanto mais ele vende, mais procura, ele pode vender mais barato e assim por diante. Mas não pode ter nenhum posto vendendo a R$2 a mais, né? Quer dizer, aí é um avilte para as pessoas. Então, embora tenha a lei de mercado, a gente, nessa hora, pede para as pessoas terem prudência. A gente já levou um tempão aí para pagar esse incêndio danado, né? Um incêndio que comprometeu praticamente o Brasil inteiro, porque, é claro, eu disse para o presidente lá para trás, presidente, se o senhor não conseguir liberar aqui em São Paulo os gargalos, que são os terminais aqui onde saem o combustível e onde estão tampadas as principais rodovias, se o senhor destravar aqui, o senhor destrava o Brasil inteiro. Porque as imagens que passam no Brasil inteiro são as imagens de vocês, da Jovem Pan, das outras empresas de comunicação que ficam o dia inteiro fazendo isso aqui e que isso que repercute para o Brasil. Então a pessoa está lá no Piauí, mas ela está vendo vocês aí, ela está ouvindo vocês aí. Então ela depende da informação de São Paulo. Aquela história, São Paulo, ou você conduz, ou São Paulo conduz, ou não tem como alguém conduzir São Paulo, né? Por isso que eu disse para ele, presidente, o segredo está aqui, destrava aqui que vamos salvar o resto. Governador Márcio França, mas ainda a minha curiosidade inicial, como é que o senhor, sendo a autoridade constituída de São Paulo, identificou que podia conversar com gente que não tinha constituição de autoridade nenhuma, que era o pessoal do WhatsApp? Como é que o senhor identificou que poderia resolver o problema com esse povo? Você sabe, Deus tem umas maneiras diferentes de se expressar. Na sexta-feira eu tinha feito um comunicado avisando que a gente ia começar a fazer multa para quem estivesse tampando toda a estrada, porque estava criando um clima, tinham 15 mil pessoas nas estradas. Eles começaram a tampar todas as pistas. E aí não é mais protesto, você está fazendo um lockout geral, enfim. E eu então fiz um comunicado que eu ia multar. E aí, claro, pau para todo lado, tem as pessoas apoiando, enfim. E eu fiquei lá no sábado pela manhã preocupado, eu falei, puxa, a gente fala uma coisa... Eu falei que era para quem estivesse tampando todas as pistas, mas saiu como se fosse para todo mundo, enfim. Aí quando foi pela manhã, o doutor Márcio Elias Rosa, que é nosso secretário da Justiça, recebeu uma ligação do doutor Marcos da Costa, presidente da OAB. E falou, olha, eu estou com um grupo de pessoas aqui que diz que é responsável aí pelos gargalos principais. São jovens, pessoas muito pobres que estão aqui comigo, que gostariam de ter acesso ao governador. E aí o Márcio me ligou e falou, olha, o que você acha? Você quer ouvir por telefone e tal? Era sábado, eu falei, traz eles aqui, vamos conversar, já tentamos com tantos, cada um fala que é o representante, né? Todo mundo nessa hora se sente meio líder. E eles vieram, 10 ou 11 rapazes. E eu falei, conversei com eles, enfim, senti, porque um dos rapazes me contou a história dele, pessoal, e você percebe que seriedade, assim, ele falou, olha, meu filho tem deficiência, está sem remédio já há 45 dias, que eu não consigo comprar os 200 e poucos reais lá do negócio dele. Quer dizer, o outro falou, Márcio, meu sonho não é negócio de Bolsonaro, de intervenção militar. Meu sonho é aumentar o meu Marmitex, que eu estou conseguindo comprar só de R$5. Eu queria comprar o de 7 ou de 8, que é o que eu estava acostumado a comer. É isso, a gente é muito pobre. A gente vai com um frete, na volta, não pagam o frete mínimo pra gente é obrigado a vender uma roda no meio do caminho para poder colocar combustível. Então, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou estudar a questão aí de levantar o eixo sem pagar nos pedágios. E eu consigo fazer para terça-feira, às 0h, porque eu já tinha visto antigamente qual era a consequência disso, e encontrado uma saída financeira. Eu falei, eu faço para 0h, mas vocês, como é que vocês vão me demonstrar que vocês controlam isso? Ele falou, qual estrada o senhor quer desbloquear? Eu falei, a Regis Bittencourt. Ele falou, então me dá 30 minutos. E saiu da sala e tal, em 30 minutos o meu comandante da PM falou, olha, estão desbloqueando a Regis, lá desbloquear a Regis. Eu falei, desbloqueia o Rodoanel. Aí ele desbloqueou o Rodoanel, outro desbloqueou o Rodoanel. Ou seja, eles, pelo WhatsApp, pelos meios aí de comunicação social, de internet, eles formaram grupos e cada grupo controlava, sei lá, outros tantos grupos, entendeu? Então foi essa a possibilidade. Aí, a partir daí, eu criei relação de confiança com eles, né? E eles, então, eu falei, então tá tudo certo. Aí, na verdade, eu falei com o presidente da República naquele dia, e falei, presidente, tá tudo certo aqui e tal. Só precisam esticar de 30 para 60 dias o congelamento aí dos 46 centavos. Mas eu vou ver isso e tal, vou mandar o Marum aí. Mandou o Marum para falar comigo aqui, às 9 horas da noite ele chegou, com aquele jeitão dele que você sabe, delicado. E, enfim, a conversa acabou não sendo tão boa. E ele falou, não, amanhã eu vou lá levar para o presidente essa conversa e tal. Eu esperei que ele fosse dar resultado para domingo de manhã. Tivesse dado resultado para eles no domingo à tarde, como tinha prometido, teria acabado no domingo. A história toda, segunda-feira era dia normal.
Mas o presidente falou que não... Aliás, o Marum me disse, olha, o presidente falou que não consegue fazer 60 dias, mas só 30. Falei, puxa, que pena, mas quase 30 dias, mas não dá a fazenda, não sei o que lá, o planejamento. Bem, tudo bem, não dá, eu fui lá e comuniquei para os meninos. Eles voltaram para lá, e aí eu vi depois, quando eles voltaram, em cada base pelo Facebook, os caras xingando eles, falando, vocês não mandam em nada, vocês mentiram pra gente, o pessoal te enganou, os políticos te enganaram, não sei o quê. Eles perderam um pouco de força, né? E segunda-feira voltou a recrudescer tudo de novo. Entendi. Aí à noite, para minha surpresa, o presidente foi para a televisão, no meio dos principais programas da noite, domingo, e anunciou os 60 dias, disse que conseguiu. Aí, bom, se tivesse dito às 3 da tarde, nós tínhamos encerrado no domingo. Como ele falou à noite, e com aquele linguajar que vocês sabem que ninguém consegue entender direito, o negócio esticou até segunda-feira. Segunda-feira eu voltei a falar com os rapazes, e aí o presidente da República veio aqui em São Paulo. Veio aí no Palácio, tinha uma solenidade, e ele veio aqui pessoalmente. Eu falei, presidente, o senhor não está conseguindo se comunicar, presidente. Bota alguém para falar isso, que o que o senhor usa lá, os seus ministros sentados lá, ninguém está conseguindo explicar para as pessoas. Nem aquele benefício que o senhor já deu, eles não estão entendendo. Porque qual é essa tabela de frete, presidente? Publica a tabela de frete, publica para eles entenderem a tabela. Bem, ele voltou para lá de novo e tal, e aí fez o acordo e, na terça, né? Uhum. E aí eles então desmobilizaram o resto. E quando, evidentemente, aí o Exército e todas as Forças Armadas entraram, também é claro que as pessoas se assustaram, enfim, mas já estava em um outro patamar, entendeu? De beligerância, né? De beligerância. Ok, tivemos assim o esclarecimento de como se chegou a uma solução. Parabéns, governador, e vamos em frente. Governador, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Obrigado, um abração para vocês. Bom fim de semana.